é muito importante estar com vocês, muito importante. Vocês são pérolas para a nossa igreja. Eu quero dizer bem rapidinho 3 coisas, não somente para os pais e para os adultos, mas hoje de forma especial para vocês. Como a minha voz não está muito boa e nós estamos com a igreja cheia, eu queria pedir que vocês prestassem muita atenção nessas 3 coisas, que serão bem rápidas. A primeira de todas elas, não sei se vocês escutaram a primeira leitura, mas eu queria dizer para vocês que na primeira leitura, São Lucas vai chamar vocês de amigos e amigas de Deus. Pedro leu a primeira leitura, e aí na primeira leitura fala assim, no meu primeiro livro, ó Teófilo, e este ó Teófilo significa amigo de Deus. Assim como existe o espanhol, o francês, o inglês, não é verdade? Também existe a língua grega, e Teófilo em grego significa amigo de Deus. E eu queria repetir para vocês isso. Vocês que estão iniciando a primeira Eucaristia, vocês precisam se considerar, cada um de vocês, amigos e amigas de Deus. Vocês são amigos de Deus. Primeira coisa é isso. Então vocês não estão aqui só para fazer um papel, porque o pai e a mãe pediu, não. Vocês precisam sentir no coração de vocês que vocês são amigos de Deus. Amém? Que amém fraco. Amém? Amém! Isso mesmo. Eu quero que vocês coloquem essa mesma força para vir para a catequese e não arrumar desculpa durante os 2 anos, né? Muito bem. Segunda coisa. Então, o que é que vocês são mesmo? Amigos e amigas de Deus. Isso. Essa mesma força vocês vão colocar para vir para a catequese. Segunda coisa, para vocês e para os pais. Hoje, nós contamos a história da ascensão de Jesus. Então, o que é que a gente precisa pensar? Dia 25 de dezembro a gente comemora o que mesmo? E o Natal é o nascimento de Jesus. Existiu um homem que nasceu, viveu no meio de nós, fez o bem, curou os doentes, falou muitas coisas importantes, foi perseguido, morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos e depois de 40 dias, este homem, que para nós é Deus, Jesus, ele subiu aos céus. E é isso que conta Lucas hoje. E tem uma coisa muito importante que Lucas conta hoje para a gente, que é o que aconteceu quando Jesus subiu aos céus. Então Jesus estava lá com os seus discípulos e de repente ele é levado aos céus. E os discípulos ficaram assim assustados, como nós também ficaríamos, ficaram assim de braços cruzados, olhando para cima. E aí, enquanto eles viam Jesus subindo, apareceu 2 homens. E esses 2 homens disseram para os discípulos assim, vamos traduzir no mineirês, né? O que vocês estão fazendo aí olhando para o céu? Este mesmo Jesus que subiu, ele vai descer. Então bora lá trabalhar, não fica olhando para o céu não. Porque não é só olhando para o céu que vocês vão encontrar Jesus. E isso é muito importante para nós, para as crianças e para os pais. E isso a gente vive na nossa liturgia, no nosso dia a dia. E eu vou pegar uma frase da liturgia para ilustrar isso, para vocês verem como que isso realmente está na nossa liturgia e na nossa igreja, né? Antigamente a missa era rezada em latim, não precisa preocupar que eu não vou perguntar nada disso, né? Mas tinha uma frase em latim que o padre falava, que era Dominus vobiscum. E aí o padre falava Domino vobiscum e as pessoas respondiam e com espírito tui. E essa frase, quando foi traduzida no espanhol, no inglês, no francês, no alemão, nas outras línguas que a gente tem acesso, só o português traduziu diferente. Em todas as outras línguas, quando o padre fala o Senhor esteja convosco, a pessoa responde e com o teu espírito, ou com o espírito seu, a tradução literal do latim. Mas em português a gente não traduziu assim. Eu falo assim para vocês, o Senhor esteja convosco. Viu que a tradução é diferente? E essa tradução, ela é muito bonita no dia de hoje, porque quando eu falo o Senhor esteja convosco, não precisa ficar olhando para cima para encontrar Deus. Está no meio de nós, olha para o lado. Olha para o lado. E isso é uma das coisas que nós precisamos aprender. A primeira Eucaristia precisa ensinar ao mesmo tempo a piedade, que é a oração, e ao mesmo tempo o grande mandamento do amor, o mandamento cristão da caridade.
Uma catequese que só ensina a piedade é manca. Porque tem muita gente orando por aí e fazendo porcaria pelo mundo afora. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará. Está todo mundo orando por aí, o nosso mundo está uma bagunça. Então tem gente orando mal, não é? Então tem alguma coisa errada. A primeira Eucaristia precisa ensinar não somente a oração, mas a caridade. Mas também uma primeira Eucaristia que ensina só uma filantropia, que ensina só aquilo que seria o respeito, né, do que seria a dimensão horizontal, esvazia também aquilo que é espiritualidade. E isso é o grande problema da nossa igreja. Gente que fica olhando só para cima, esquece de olhar para o próximo, e gente que olha só do lado e transforma a igreja numa filantropia. O cristianismo, apesar de apoiar a filantropia, não é uma filantropia. O cristianismo não é uma ONG que sai distribuindo cesta básica para o povo e que paga remédio para os outros. Para isso tem outras ONGs. O cristianismo é mais do que isso. E é isso que eu espero. E aí eu termino essa homilia para a gente entregar a Bíblia para vocês, pedindo às catequistas e a vocês, já que vocês são amigos de Deus e amigas de Deus, que vocês honrem o compromisso que vocês estão fazendo agora. Vocês estão entrando numa igreja, não essa, tá? Essa aqui tem menos anos, mas eu falo assim, da religião cristã. Vocês estão entrando numa igreja, na igreja católica, ou fazem parte de uma igreja que tem 2000 anos que existe. Vocês tinham que ter orgulho de falar que eu sou católico. Sua igreja não nasceu ontem, a sua igreja tem 2000 anos que existe. E ela, 2000 anos, e ela criou tudo. Militarismo que nós temos no Ocidente, nasceu da igreja católica. As obras de caridade, os hospitais, as universidades, tudo que vocês têm, nasce da igreja católica. Não existe a arte, as grandes obras de artes que nós temos, não existe nada neste mundo direito, no Ocidente, que não tenha nascido da igreja católica. Parem de ser adolescentes, chorão e choraminga. Tenha um pouco de humildade, reconheça a grandeza da sua igreja, ensinem isso para os seus filhos, né? Porque não adianta você mandar o seu filho para a catequese, se você também é um péssimo exemplo de pai e de mãe. Então, senhores pais, se vocês estão mandando seus filhos para a catequese, para cumprir um papel social, vocês estão cometendo um grande pecado. E queira Deus que os filhos de vocês evangelizem muitos de vocês que de repente vão precisar. Isso é importante, né? Ele está no meio de nós, ele tem que tocar o nosso coração e tem que sensibilizar os pais. Por isso, ensinem seus filhos. Não é amar a igreja, é amar a Deus sobre todas as coisas, e amando a Deus sobre todas as coisas, a serem igreja, a se reconhecerem como discípulos e discípulas de Jesus Cristo.